Existe um momento em que vencer deixa de importar, porque todos já perderam. Durante décadas, a ascensão da China parecia invencível, uma nação inteira transformada na oficina do planeta, movida por uma eficiência tão brutal que parecia quase sobre-humana. Metrópoles que nunca dormiam, linhas de montagem que brilhavam sob os holofotes noturnos, preços que despencavam ano após ano, até que as empresas ocidentais simplesmente desistissem de competir. Era o milagre da escala industrial, da disciplina coletiva e do planejamento central. Uma civilização convertendo o trabalho humano em poder econômico bruto. Mas todo milagre carrega um preço oculto, e a maior força da China, sua capacidade de fabricar tudo mais rápido, mais barato e em maior volume, tornou-se exatamente aquilo que a está sufocando por dentro. Bem-vindo ao canal onde dinheiro, poder e história se encontram. E nada é tão simples quanto parece. A trajetória chinesa é o retrato do capitalismo moderno levado ao extremo. Um sistema que premia o crescimento a qualquer custo, mesmo quando esse custo consome o futuro que deveria proteger. O que acontece quando a maior economia do mundo se otimiza até a exaustão? Quando eficiência vira autodestruição? Para responder isso, precisamos voltar no tempo, até o nascimento do milagre econômico chinês. Em 1978, Deng Xiaoping discursou diante do Partido Comunista e quebrou um dos maiores tabus do socialismo. Ele disse à China que enriquecer não era vergonhoso, era patriótico, e com isso detonou uma das transformações econômicas mais rápidas que o mundo já testemunhou. Da noite para o dia, camponeses viraram empreendedores, o campo se encheu de fábricas. E investidores estrangeiros, primeiro do Japão, depois dos Estados Unidos e da Europa, viram ali uma mina de ouro, mão de obra baratíssima, força de trabalho inesgotável e um governo disposto a fazer qualquer acordo. A China abriu algumas zonas econômicas especiais, cidades-teste onde as regras eram diferentes, sem planejamento central engessado, sem burocracia partidária, sem testes ideológicos. Apenas um objetivo: atrair capital e gerar exportações. E funcionou além do esperado. Shenzhen, um vilarejo de pescadores com 30 mil habitantes, explodiu em uma megalópole de milhões. Em menos de 20 anos, a fórmula se espalhou por toda parte. Cada província queria seu próprio boom. Cada cidade queria ser a próxima Shenzhen. Governos locais tomaram empréstimos e construíram rodovias, usinas de energia, parques industriais, tudo para atrair mais fábricas. No começo dos anos 2000, a China não estava apenas crescendo. Estava devorando a demanda mundial por tudo: aço, carvão, cobre, petróleo. Toda empresa ocidental que queria sobreviver transferiu sua produção para lá. Se algo podia ser fabricado, eventualmente seria Made in China. Mas por trás dessa ascensão imparável havia um incentivo perigoso. O sucesso dependia de ser mais barato que todos os outros. Cada governo local competia por fábricas baixando o preço da terra, cortando impostos, achatando salários. As empresas competiam cortando margens, sacrificando qualidade, eliminando lucros. Todo mundo perseguia crescimento. Ninguém perseguia sustentabilidade. Era uma corrida para o abismo disfarçada de progresso. Por um tempo, isso não importava. A máquina era poderosa demais. Trabalhadores migravam do interior aos milhões todo ano, dispostos a trabalhar 12 horas por dia por uma fração dos salários ocidentais. As fábricas nunca paravam. Os portos nunca fechavam. Consumidores ocidentais ganharam seu próprio milagre: a camiseta de $5, o iPhone de $300, a ilusão de abundância sem inflação. E a China enriqueceu. Mas em algum lugar, entre o 10º shopping center novo e a 100ª usina siderúrgica, o sistema começou a superaquecer. O milagre virou vício. Governos locais precisavam de crescimento para pagar os empréstimos que tinham feito para construir mais fábricas. Então construíram ainda mais. Em 2015, só a capacidade de produção de aço da China já superava a do resto do mundo inteiro somado. Zonas industriais inteiras fabricavam produtos mais rápido do que a demanda global conseguia absorver. Os preços começaram a cair, não por inovação, mas por desespero. As fábricas não desaceleravam quando os lucros desapareciam.
Pelo contrário, aceleravam ainda mais na esperança de que o volume compensasse o prejuízo. Não compensou. Foi aí que surgiu uma nova expressão, emprestada do mundo humano, mas agora descrevendo um fenômeno econômico: involução. Involução não é apenas sobre pessoas trabalhando mais por menos, é sobre empresas produzindo mais por menos. Uma competição que deixa de ser sobre inovação e passa a ser sobre sobrevivência. No passado, involução descrevia estudantes chineses ou trabalhadores se esgotando por recompensas cada vez menores. Mas agora é industrial, é sistêmica. Setores inteiros trancados numa guerra de soma zero por fatias de mercado, onde a única arma que restou é o preço. Painéis solares, veículos elétricos, baterias, todos símbolos da nova economia chinesa, viraram seu campo de batalha. Dezenas de empresas, muitas estatais, inundaram os mercados com produtos idênticos, cada uma cortando preços para derrubar a concorrente. As margens sumiram, mas ninguém ousava parar. Num sistema onde produção equivale à legitimidade, perder volume significa perder prestígio. Então o ciclo se alimenta sozinho. Empresas cortam preços para manter participação de mercado. Concorrentes acompanham. Lucros evaporam. Salários estagnam. Consumidores comemoram, por um tempo, até perceberem que a abundância barata vem ao custo da prosperidade. A China entrou numa era de involução industrial, um ciclo autodestrutivo, onde eficiência devora lucro e produção devora propósito. Não é mais uma corrida pela inovação, é uma corrida para o fundo do poço. E como em todas as corridas para o fundo, ninguém jamais vence. É por isso que os painéis solares chineses agora são vendidos abaixo do custo. Por isso, carros elétricos acumulam nos pátios, esperando compradores. Por isso, gigantes de tecnologia brigam pela mesma demanda doméstica encolhida, enquanto suas avaliações desabam. E por isso, apesar das exportações recordes, os lucros industriais caíram mais de 20% em 2024, porque quando todo mundo compete para ser o mais barato, o preço se torna a única coisa que ainda pode cair. Isso não é capitalismo em overdrive, é capitalismo se devorando. E aqui está a ironia. A China já viu isso antes. Nos anos 2000, quando superprodução de carvão e aço derrubou os preços, Pequim teve que intervir à força, fechando minas, fundindo usinas e demitindo centenas de milhares de trabalhadores. Foi uma triagem econômica. O país aceitou dor de curto prazo para evitar colapso total. 2 décadas depois, está acontecendo de novo. Só que desta vez, o paciente não é uma única indústria. É o modelo de crescimento inteiro. Fábricas não fecham porque uma planilha diz que devem. Elas fecham quando a política permite. E na China, a política não recompensa contração. Ela recompensa movimento, mesmo que esse movimento seja correr em círculos. Nos bastidores, autoridades do partido conhecem os números. Lucros em queda, salários estagnados, dívida crescente. Mas publicamente, a mensagem permanece a mesma. Continue produzindo, continue crescendo, continue acreditando. Porque se a máquina parar, a ilusão também para. Nos anos 2020, a máquina de eficiência chinesa se tornou outra coisa completamente diferente. Uma economia travada numa corrida armamentista contra si mesma. De fora, ainda parecia triunfo. O mundo via exportações recordes, fábricas reluzentes e um pipeline de carros elétricos e painéis solares tão vasto que poderia energizar continentes. Mas por dentro, as margens de lucro estavam colapsando. O milagre havia parado de criar riqueza, agora apenas a reciclava, mais rápido e mais fino a cada ano. Isso é o que economistas chamam de capacidade ociosa excessiva. Mas na China, capacidade ociosa não é falha, é política. Pegue a indústria solar. Só em 2023, a China produziu mais que o dobro da demanda mundial total por painéis. Os preços caíram quase 40% em um único ano. Empresas venderam abaixo do custo só para mover estoque. Dezenas de firmas menores faliram. Mas as gigantes continuaram produzindo, porque seus governos locais precisavam dos empregos, dos números de produção, da ilusão de progresso. Agora, olhe para os veículos elétricos.
mais de 100 marcas chinesas de carros elétricos, lutando pelo mesmo mercado doméstico encolhido. Cada uma cortando preços para sobreviver, forçando as outras a seguir. O governo intervém com subsídios, tentando evitar demissões em massa. Mas subsídios apenas alimentam o ciclo. Mais oferta, preços menores, margens mais finas. Você consegue ver onde isso vai dar. Na primeira metade de 2024, os lucros industriais da China caíram mais de 20%. Isso apesar das exportações permanecerem fortes. As fábricas estão movendo mais mercadorias do que nunca e ganhando menos com cada uma delas. A economia nacional ainda está crescendo, mas a qualidade desse crescimento está corroendo por dentro. Mas aqui está a virada. Nem tudo isso é um erro. Parte disso é proposital. O governo chinês há muito dominou a arte da eficiência armada, usando subsídios para manter indústrias-chave vivas, tempo suficiente para esmagar a concorrência. Não se trata de lucro trimestral. Trata-se de monopólio estratégico. Em indústrias como painéis solares, baterias e veículos elétricos, Pequim não se importa em perder dinheiro no curto prazo. Quer controle do futuro. Governos locais despejam bilhões em fábricas, empréstimos baratos e isenções fiscais para que empresas possam vender produtos abaixo do custo, não para sobreviver, mas para eliminar rivais. A lógica é brutal. Inunde o mercado, derrube todos e espere. Concorrentes ocidentais presos a acionistas privados e exigências de lucro imediato não conseguem acompanhar. Eles quebram. E uma vez que a cadeia de suprimentos global dependa da produção chinesa, a China pode fazer o que monopólios sempre fizeram: aumentar preços, ditar termos e dominar a cadeia de valor. Esse manual não é novo. É o mesmo que a China usou com aço, metais raros e construção naval. Em cada caso vendeu mais barato que o mundo, até que o mundo não tivesse outra opção. Mas desta vez, a escala não tem precedentes. Não são velhas commodities industriais. São os materiais do futuro. Baterias de lítio, células fotovoltaicas, sistemas de tração elétrica, as artérias da economia do século XXI. Na teoria, é genial. Na prática, é frágil. Porque há um limite de quanto tempo um império pode perder dinheiro, mesmo estrategicamente, antes do sistema começar a apodrecer. Quando cada setor espera que o governo cubra seus prejuízos, eficiência vira dependência. Empresas param de competir por inovação e passam a competir por subsídios. Produtividade vira política. E a linha entre estratégia nacional e passivo nacional começa a borrar. Esse é o perigo escondido por trás das guerras de preços da China. Não são apenas batalhas econômicas, são bombas relógio fiscais. Cada yuan gasto mantendo fábricas vivas hoje é emprestado da estabilidade de amanhã. Eventualmente alguém tem que pagar a conta. E é isso que torna essa versão da armadilha chinesa tão trágica. A mesma estratégia que uma vez ajudou a China a conquistar mercados agora ameaça consumir sua própria economia por dentro, porque dominação construída sobre prejuízo não é vitória, é colapso adiado. Não é o colapso da demanda que mata um império, é o colapso do propósito. E aqui propósito foi substituído por momentum, um sistema que não pode se dar ao luxo de desacelerar, porque cada nível dele depende de movimento. Governos locais precisam de fábricas funcionando para pagar suas dívidas. Bancos estatais precisam dessas fábricas tomando empréstimos para justificar seus balanços. E o governo central precisa de todos eles trabalhando para manter a ilusão de pleno emprego. Se qualquer parte da corrente para, o resto começa a desmoronar. Então todos continuam fingindo que mais produção equivale a mais prosperidade, mesmo quando não equivale mais. Essa é a lógica política do capitalismo de Estado. Produção é prova de controle. Quando o crescimento vacila, o Estado não recua, constrói outra fábrica. Quando os preços caem, abaixa mais ainda. Quando o setor privado hesita, governos locais entram com mais crédito. A solução para todo desequilíbrio é mais do mesmo desequilíbrio. Não é irracional, é sobrevivência. Porque a economia chinesa não é apenas um motor de riqueza, é um motor de legitimidade. Seu contrato social tem uma cláusula: continue crescendo,
e o povo continuará acreditando. Isso funcionou quando o crescimento criava renda crescente. Não funciona quando o crescimento só cria produtos mais baratos. O paradoxo é brutal. A superprodução industrial da China mantém a inflação baixa mundialmente, mas também deprime seus próprios salários e demanda. O país que tirou centenas de milhões da pobreza agora luta para elevar o padrão de vida dos que já tirou. E quanto mais exporta sua deflação, mais frágil o sistema global se torna. No Ocidente, produtos chineses baratos já foram um presente. Mantiveram a inflação controlada, encheram lojas e tornaram a vida de classe média acessível. Mas agora essa mesma abundância está exportando fraqueza. Fábricas ocidentais não conseguem competir. Mercados emergentes não conseguem construir suas próprias indústrias. E o preço global do barato é estagnação. A China não inventou essa armadilha. A história inventou. O padrão é antigo quanto impérios. A indústria de carvão britânica uma vez inundou mercados globais, derrubando preços tão baixos que até mineradores britânicos não conseguiam sobreviver. A solução? Colônias, mercados cativos para absorver o excesso. A economia milagre do Japão nos anos 80 bateu na mesma parede. Capacidade ociosa, deflação e uma população envelhecida que parou de gastar. E Roma? Sua queda começou não com invasão, mas com superprodução. Vastas propriedades trabalhadas por escravos bombeavam tanto grão que os preços desabaram, falindo pequenos agricultores, a espinha dorsal da República. Roma se alimentou até o desequilíbrio. Todo império que domina a eficiência eventualmente enfrenta o mesmo teste. Consegue parar de otimizar tempo suficiente para sobreviver? Os líderes chineses entendem isso, por isso falam incessantemente sobre reequilíbrio. Mudar de crescimento liderado por investimento para consumo. Mas reequilibrar leva tempo, e tempo é o único recurso que um sistema viciado em crescimento não tem. Então, enquanto Pequim tenta guiar o navio em direção à inovação e consumo, suas províncias ainda estão construindo mais fábricas, mais infraestrutura, mais produção, porque é isso que seus incentivos exigem. É como tentar fazer dieta enquanto a cozinha continua cozinhando. A ironia é que muitos dos produtos superproduzidos pela China, painéis solares, baterias, carros elétricos, são exatamente o que o mundo precisa para a transição energética. Mas quando preços colapsam e empresas quebram, até revoluções verdes podem estagnar. O resto do mundo ganha tecnologia mais barata, ao custo da própria lucratividade da China. Abundância barata vira armadilha, não porque falha em criar riqueza, mas porque destrói a motivação para criar mais. E uma vez que isso aconteça, eficiência deixa de ser virtude e vira doença. O problema da China não é pouca produtividade, é demais. É um império que dominou a produção, mas perdeu o equilíbrio. Um sistema que consegue inundar o mundo com mercadorias, mas não gerar demanda suficiente para torná-lo lucrativo. Há uma simetria cruel nisso. A mesma força que enriqueceu a China, competição implacável, agora garante que ninguém consiga descansar tempo suficiente para permanecer rico. Isso é o que acontece quando o crescimento vira identidade, quando produção substitui propósito, quando a medida de progresso é o quão mais barato você consegue fazer algo que ninguém precisa mais. Isso não é desenvolvimento, é involução em escala industrial. E como todo império antes dela, a China está aprendendo que não há nada mais caro do que ser barato demais. Porque quando um sistema otimiza tudo exceto equilíbrio, eventualmente, a única coisa que resta destruir é ele mesmo. Se isso te deu uma nova perspectiva, se inscreva no canal. A história tem as respostas, eu mostro onde procurar.